Olá, meus amigos! Estamos diante de uma questão que caiu para a Polícia Civil na Bahia no ano de 2018 para o cargo de escrivão. E o texto é o seguinte: a respeito dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Letra A. A hierarquia entre os direitos fundamentais está no grau de importância definido a partir da posição topográfica do direito na Constituição Federal de 88. Essa assertiva, prezados, ela se encontra equivocada. Isso porque o texto constitucional, em momento nenhum, traz em suas disposições uma hierarquia entre os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, essencialmente, não estão hierarquizados. Todos gozam relativamente do mesmo grau de importância. Desse modo, apenas no caso concreto é possível definir qual direito fundamental deve prevalecer sobre outro direito igualmente fundamental, não havendo aqui que se falar em topografia hierárquica do texto constitucional. Ademais disso, é importante destacar que os direitos fundamentais guardam a característica da relatividade. Vale dizer, nenhum direito fundamental é absoluto, podendo ser sacrificado no caso concreto, de acordo com os elementos concretos, a fim de privilegiar um outro direito fundamental. É importante lembrar que nem mesmo o direito à vida goza aqui de hierarquia absoluta, na medida em que, em caso de guerra declarada, o Brasil reconhece a possibilidade da aplicação da pena de morte. Voltando aqui e analisando agora o item B, que diz o seguinte: a teoria dos limites imanentes, também conhecida como teoria interna, até aqui está tudo ok, admite que os direitos fundamentais possam sofrer restrições externas. A alternativa encontra-se equivocada. De acordo com a teoria dos limites imanentes ou teoria interna, os direitos fundamentais, cada direito fundamental, só pode ser limitado pela própria norma que o prevê. Vale dizer, o limite ao direito fundamental está internalizado no exercício do próprio direito fundamental. De acordo com essa teoria imanente aqui, não seria possível reconhecer a existência da ponderação ou sopesamento de direitos fundamentais caso ele esteja em conflito, caso haja choque aqui de direitos fundamentais. De modo que o limite do direito fundamental seria o exercício ao direito fundamental, tal como previsto na própria norma. Se houver aqui a ultrapassagem, se houver a superação dos limites fixados na norma para o direito fundamental, aí sim nós poderíamos configurar a situação de abuso de direito e, portanto, ter uma limitação ao direito fundamental. A letra C dessa questão diz o seguinte: a teoria externa defende que a restrição a um direito fundamental influencia o próprio conteúdo do direito, razão pela qual não admite a possibilidade de sua restrição. Na verdade, a teoria externa, que trata dos limites aos direitos fundamentais, diz que os limites ao direito fundamental, na verdade, são limites ao exercício desse direito e não ao direito em si. De modo que, segundo essa corrente, é possível reconhecer elementos externos ao próprio direito que limitam esse direito. Trata-se aqui da técnica da ponderação e sopesamento de direitos fundamentais, mediante o qual só no caso concreto é possível reconhecer a prevalência de um direito fundamental sobre outro direito fundamental. Vale dizer, o limite ao direito fundamental é externo ao próprio direito, referindo-se, em verdade, a um outro direito igualmente fundamental. A letra D diz que no Brasil, assim como em Portugal e Alemanha, há previsão constitucional expressa a respeito dos limites dos direitos fundamentais. Essa alternativa encontra-se equivocada. No texto constitucional brasileiro, não há qualquer referência a limitações expressas aos direitos fundamentais. Há, sim, a previsão que os direitos fundamentais são diversas classificações, são diversos os direitos consagrados, a própria questão da liberdade de expressão,
e também a impossibilidade dessa liberdade de expressão gerar aqui a violação a um dano moral, a um dano material à imagem da pessoa, sob pena da parte ser obrigada a pagar uma indenização, o que se percebe é que os direitos fundamentais estão constantemente em conflito, mas eles devem conviver harmonicamente no nosso sistema. Quando houver a colisão dos direitos fundamentais e quando essa colisão gerar algum tipo aqui de lesão a uma das partes, a um dos sujeitos, será possível aqui, no caso concreto, definir qual direito prevalecerá sobre o outro direito. Por fim, a letra E, que é a correta, diz que os direitos fundamentais podem ser restringidos por atos normativos infraconstitucionais, desde que seja respeitado o seu núcleo essencial. Afinal de contas, nenhum direito fundamental é absoluto, devendo conviver harmonicamente com outros direitos fundamentais. De igual modo, nada impede que o legislador ordinário, que o Congresso Nacional, complementando o tema aqui inicialmente tratado pelo poder constituinte originário, regulamente um direito fundamental, por sendo possível, em algumas hipóteses, até mesmo criar restrições, desde que preserve o núcleo essencial do direito fundamental regulamentado. Basta lembrar que a Constituição consagra o princípio da liberdade de trabalho, ofício ou profissão, mas diz que essa liberdade pode estar condicionada aos limites fixados pelo legislador infraconstitucional, pelo legislador ordinário, como, por exemplo, ocorre nas profissões regulamentadas, como engenheiros, médicos, dentistas, em que você tem uma condição prevista em lei que exige uma habilitação específica para o exercício daquela função, daquela atividade. Fique sempre de olho na questão.